Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero falar de duas respostas. A de Deus para com a humanidade e a de Jesus para com Deus e para com a humanidade. A resposta de Deus para com a humanidade está em João 3,16, né? O amor à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, a resposta de Jesus a Deus e à humanidade, nós vamos encontrar em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, substituindo da forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então nós vemos que essa foi a resposta de Jesus para cumprir o propósito de salvação à humanidade. Nós vemos que os mais rejeitados pelos homens, que vivem debaixo do propósito do Senhor, são os que recebem mais dádivas e amor de Deus. Porque olha que coisa interessante. Um rei, Jesus, se despiu de toda a sua glória e se humilhou da sua posição, foi desprezado, rejeitado, concedeu a toda a humanidade uma vitória eterna e será honrado por todos os humanos, de baixo, no céu, por principados, potestades, por tudo. Toda a criação reconhecerá a obra que Jesus Cristo fez no cumprimento do seu propósito celestial e eterno. E dentre tantas riquezas dessa passagem, eu queria pontuar algumas coisas que eu achei importantes para o teu conhecimento. Algumas observações. Primeira observação. Deus, quando Ele quer fazer algo na vida de alguém, há mudança de cenário. Jesus estava ao lado do Pai e teve uma mudança de cenário. Ele se despojou de toda a glória e veio à terra cumprir um propósito de Deus. E assim é na nossa vida também. Nos propósitos de Deus, há mudança de cenário. Na vida de José, houve mudança de cenário. Ele saiu, na vida de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Na vida de Davi, ele saiu de cuidar das ovelhas malhadas. Percorreu um longo período sendo perseguido por Saul, até chegar o momento a qual Deus iria exaltar e cumprir o propósito da vida dele. O que eu quero te dizer? Na tua vida também, sendo um cristão, debaixo dos propósitos de Deus, haverá mudança de cenário, haverá mudança de pessoas ao seu lado, acontecerá tanta coisa que você... Aquela resposta de Jesus aos discípulos serve para cada dia. O que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. Assim é na vida de um cristão, que está debaixo dos propósitos do Senhor. Outra coisa, nunca foi fácil cumprir os propósitos de Deus. Nunca. Em toda a Escritura, todos que... Eu estava meditando no caminho hoje, a história de Daniel Berg, Gunnar Vigre, meu Deus! Hoje nós estamos na Assembleia de Deus, Madureira, e as demais Assembleias de Deus tradicionais que foi pago um alto preço. Né? Ontem eu estava observando, hoje é quarta-feira, ontem foi terça-feira, estava ali com o Bispo Samuel Ferreira, toda a diretoria, tratando da CONAMAD, uma multidão de pastores do estado de São Paulo, reunidos e tratando de assuntos do reino de Deus, coisa mais linda. E desencadeou com um homem que cumpriu o propósito dele aqui nessa terra. Não sei o tamanho do propósito, aquilo que Deus tem a realizar na tua vida, mas não é fácil. É uma jornada, não é? Quando eu coloquei o nome desse canal de Canal do Guerreiro, é porque você tem que ser um guerreiro, você tem que se revestir
de armaduras espirituais para poder cumprir o propósito de Deus sobre a tua vida. Outra coisa interessante, uma das chaves para o cumprimento do propósito de Deus é a perseverança. Eu não quero ser pejorativo, mas Deus não tem negócio com frouxo. Se te mostrarem frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Você tem que... É uma luta, cada dia você tem que, para manifestar aquilo que Deus tem a realizar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a comunidade a qual você vive, tudo aquilo que Ele tem a realizar é com perseverança. Na vida é perseverança. Eu vejo a luta dos meus filhos, a formação do Rafael, é com muita luta, da Nathalie, a formação dela hoje está atuando na área de enfermagem, é muita luta. Minha mãe é um exemplo tremendo, começou num baixo escalão dentro do hospital, trabalhou, hoje, graças a Deus, tem a vida dela, a aposentadoria dela. É com muita luta. E no mundo espiritual também é assim, você arrancar pessoas que estão no reino das trevas, sabe? Só que tem uma garantia, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é na nossa força, é na força de Deus para manifestar os propósitos dele. Outra coisa que eu queria finalizar, eu quero falar uma passagem bíblica, Provérbios 15:33. Isso que aconteceu na vida de Jesus e acontece na vida daqueles que são fiéis. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Adiante da honra vai a humildade. O que isso representa? Humildade atrás, depois vem a honra, né? E tem algo interessante também em Provérbios 18:12. O contrário, né? Antes da ruína eleva-se o coração do homem. Toda pessoa que se exalta, que se manifesta se achando, e adiante da honra vai a humildade, sabe? Aquele que é ruína, irmãos, se controla nas suas exaltações, controla o teu coração, porque é sinal de que o chicote vai estralar para o teu lado. Toda vez que você se exalta, achando que você é alguma coisa, né? Achando que você é muito importante, e você é, porque o amor de Deus foi derramado sobre as suas vidas, mas isso não é motivo para você querer humilhar as pessoas, querer fazer algo, porque o boleto vem. Quando o homem eleva o coração, é complicado. Então mantenha-se humilde nessa jornada como Jesus. Não tenha dúvida que haverá mudança de cenário. Deus é dessa maneira. Eu não posso explicar todos os mistérios. Tem coisas que a gente consegue pelo Espírito Santo, tem coisas que Deus não revela, mas há essa mudança de cenário. Então fique atento para esses detalhes e tenha uma vida debaixo dos propósitos de Deus sobre a tua vida. Essa passagem, leia e releia, pega Filipenses, na época que eu congregava na Cristo Centro, o José Alves era um dos mestres que a gente tem lá, nós tínhamos que ter esse texto decorado, porque ele fala muito na vida daqueles que têm um propósito. E você tem um propósito, todos nós temos um propósito. A verdade é que você vai encontrar entrando em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aí ele vai alinhar aquilo que ele tem a realizar. Você não é uma obra do acaso, você foi feito para manifestar um propósito de Deus aqui nessa terra. Pega a visão do canal do Guerreiro.